Olá, tem professor aí? Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 12 anos no ensino fundamental e vim falar hoje sobre como preparar a sua turma para as avaliações externas. Esse é o segundo vídeo de uma série. Se você não viu o primeiro, eu recomendo que você volte e veja a introdução para você entender bem do que é que nós estamos falando. Antes de começar o assunto, eu vou te convidar para clicar no link que está lá na descrição desse vídeo, que é o link do curso de BNCC. Lá a gente tem plano de aula passo a passo, a gente tem exemplos de oficinas de leitura, de sequência didática para você imprimir e aplicar na sua turma. Tem um grupo exclusivo no WhatsApp onde eu tiro suas dúvidas e você interage com as suas colegas e troca experiências também. Bom, vamos lá. Como eu disse no primeiro vídeo, algumas professoras cometem o equívoco de tentar treinar as crianças para a prova, dando uma enxurrada de atividades semelhantes às da prova. Então elas vão lá num banco de questões, pegam atividades de provas passadas e dão para as crianças, e o que acontece é que a maioria das crianças fica no nível intermediário, quando a gente deseja o recomendável. E algumas ainda ficam lá no baixo, né? Que assim, a gente tem uma variação de resultados de proficiências. O que a gente deve fazer em língua portuguesa para desenvolver aquelas habilidades de interpretação que nós mesmas achamos difíceis às vezes? Nós devemos trabalhar com oficinas de leitura. O que é uma oficina de leitura? Como funciona uma oficina de leitura? A gente chama de oficina aquelas atividades em que o aluno põe a mão na massa, aquelas atividades em que o aluno age. Então, numa oficina de leitura, a gente vai ter a prática da leitura. Diferente de você levar todos os dias um texto com exercícios, um texto com exercícios, um texto com exercícios, no dia de uma oficina, durante uma oficina, que não tem que ser só em um dia, você vai levar muitos textos e trabalhar de uma forma ordenada, oralmente com as crianças. Assim vocês vão fazer com vários textos, comparar esses textos, fazer um paralelo, ver o que é igual, o que é diferente, como é que funciona, características, de onde é que veio. Então, as oficinas de leitura é que vão ajudar você a consolidar essas habilidades de leitura e interpretação. Olha só, quando a gente fala, quer ver? Distinguir fato de opinião. Quantos adultos, professora, você conhece que não dão conta de fazer isso num texto? Distinguir o que é fato da opinião de alguém. Se a opinião desse alguém coincidir com a minha, então aí é fato mesmo. E a gente precisa desenvolver isso nas crianças. Então, tem que ter uma sequência bacana, né? Tem que ter um trabalho bacana. Como é que a gente faz uma oficina de leitura? Primeiro, é importante que a gente tenha foco naquela habilidade. Algumas pessoas ainda chamam a gente ainda fala de escritores, né? Porque é o descritor de uma habilidade que vai ser cobrada lá naquela questão. Então, você vai focar em um descritor, uma habilidade. Por mais que toda vez que você leia, você trabalhe várias habilidades com seus alunos, quando for construir uma oficina, tenha foco em uma. Então, vamos supor que a gente quer fazer uma oficina para descobrir elementos da narrativa. A gente vai descobrir o conflito gerador da história, tempo, personagens, lugar, conclusão, desfecho, né? Então, se a gente vai fazer sobre isso, a gente vai fazer ela inteira. Todos os textos que a gente vai selecionar vão ser com esse objetivo de descobrir, de perceber os elementos da narrativa. Então, nós vamos ter muitos textos narrativos, nós vamos fazer a leitura. Como é que a gente desenvolve uma oficina de leitura? Eu vou dar uma receitinha para você ver como é que a gente pode fazer com vários assuntos. Então, primeiro,
sempre, sempre, sempre levantar o conhecimento prévio do seu aluno. Muitas vezes esse levantar o conhecimento prévio vai ser uma conversa informal, mas você só vai conseguir levantar o conhecimento prévio dele se você ouvir o que ele tem para falar. Pode ser também um dever onde a criança traga algo de casa. Então, se você vai trabalhar lá um gênero textual carta, né, diferentes linguagens, você vai trabalhar carta de amigo, carta comercial, carta... Então, você pode pedir, por exemplo, que ele traga coisas que ele recebe pelo correio, para a gente ver... Aí você está levantando conhecimento prévio dele, o que você recebe na sua casa, né? Pode ser numa conversa, pode ser de várias formas, mas primeiro você vai levantar o conhecimento prévio. O que a criança sabe daquilo? Você vai fazer um monte de perguntas que não tem resposta certa ou errada, só para a gente perceber o que é que eles já sabem, como é que eles já viveram aquilo. Por que esse levantamento do conhecimento prévio é muito importante? Porque a gente vive falando que a nossa aprendizagem tem que ser significativa. Só é significativo se tem um link com a vida da criança. E o conhecimento prévio é algo que já está lá na vida dela. Então a gente levanta esse conhecimento prévio para dar uma lapidada nele. Eles vão trazer muita coisa errada, não tem problema. Nós não vamos dizer que está errado ali naquele momento, mas nós vamos lapidar durante o trabalho ou acrescentar né, mais conhecimento para que tudo que a gente faça aqui seja significativo, tenha um elo com quem ele é, com que ele já viveu. Então, conhecimento prévio da criança vai deixar ela mais segura, vai fazer ela se sentir capaz de trabalhar com aquilo. Então, primeiro levantamos o conhecimento prévio. Depois nós vamos expor a criança a alguma situação em que ela vá perceber o que a gente quer. Quando a gente faz, por exemplo, oficina de leitura para identificar o tema central do texto, é uma habilidade que a criança precisa desenvolver, identificar o tema central de um texto. E eles não conseguem assim tão facilmente, não. Então, a gente vai, por exemplo, lá na minha turma, eu gosto de dar uma imagem, a gente vai ver o que tem na imagem, o que tem em primeiro plano, o que tem em segundo, para eles perceberem que algo tem destaque ali. Depois a gente vai ler vários textos e vai perceber ali o que é principal e o que é... Depois de levantar o conhecimento prévio, expor a criança, proporcionar à criança uma experiência. Gente, isso aqui pode ser uma aula na cozinha, dependendo do gênero que você está trabalhando. Pode ser uma exploração de vários textos, onde todas as crianças vão ler num círculo. Pode ser atividade, pode ser até um passeio fora da escola para conhecer alguma coisa, observar, desde que você tenha foco naquilo que você quer. Esse momento é um momento de atividade prática, de usar o gênero textual no lugar que ele é usado, na prática mesmo, de observar as coisas que a gente quer observar, né, de forma prática, de fazer jogos, gincanas. Esse momento é um momento prático, onde a criança vai sentir diferença, sentir semelhança, sentir as características, perceber essas coisas. E aí ela vai perceber bastante, um vai contar para o outro. Mas o que você viu? E como é que você viu? Que conclusão que você chegou? E como que você chegou? Isso tudo é feito de forma dinâmica, oralmente. Aí, o terceiro momento vai ser aquele momento em que a gente vai sistematizar, organizar as nossas percepções. Então, eu percebi um monte de coisas e agora a gente precisa formalizar isso. O que você percebeu? Como que você pode escrever isso? Se você tivesse que ensinar para alguém o que você aprendeu, e aí a gente já começa com as atividades escritas, com as atividades de elaboração. Sabe aquelas regrinhas que as pessoas passam pra gente? A gente não vai fazer isso com a criança, a gente vai puxar dela. Então, por exemplo, quer ver?
lá quando a gente está diferenciando fato de opinião, quais que são as palavras que você viu no texto que fez você pensar que era opinião e não era fato? E aí a criança vai voltar no texto, porque dificilmente ela vai saber de memória, né? E aí a gente pode fazer uma anotação. Em vez de você, professor, dar um banco de palavras para ela. Se tiver escrito opinou, considera, fulano considera isso assim, é considerado, considera, opinou, né, assim, alguns adjetivos que a gente usa que expressam opinião, né? Então, em vez de você dar um banco de palavras para as crianças, você vai construir com as crianças, buscando naqueles textos lá da situação que você trabalhou, um banco de palavras, mas que elas vão localizar. Depois disso, uma quarta etapa é fazer exercícios. Como assim exercícios? A criança precisa de aprender de forma prática? Sim, mas ela não vai estar o tempo todo só com a prática, ela não tem que saber só na prática. E aí a gente começa com os exercícios, com situações hipotéticas, né? Aquela situação que não é a criança fazendo e brincando e tal, uma situação que você dá um texto e pergunta sobre algo que não está ali presente naquele momento, essa aí, depois que você já levantou conhecimento prévio, expôs a criança a situações em que ela vai perceber o que você precisa, formalizou, ou seja, elaborou, organizou as percepções dessa segunda atividade. Isso é a terceira, né? Agora você vai dar exercícios. Nesse momento, tá tudo bem se você pegar aquele banco de questões da prova e aplicar para as crianças. Nesse momento, sim. Porque nesse momento a gente está fazendo uma fixação do que a gente aprendeu antes. E essa fixação, ela também funciona como avaliação do processo anterior. Então, essas atividades nesse momento são oportunas. Porque aí a criança vai ver de uma perspectiva diferente aquilo que ela aprendeu antes. Ela aprendeu, ela viveu, ela construiu. E agora ela vai ver como isso pode ser perguntado para ela na prova. Dessa maneira, a gente vai conseguir consolidar as habilidades para que as crianças se saiam bem nas provas e fiquem no nível recomendado. E alguns pouquinhos no intermediário, e se tudo for bem, a gente não vai ter ninguém no nível baixo. Bom, exemplos de oficinas de leitura, né? Exemplos mesmo práticos, a oficina com atividades, a gente tem lá no curso de BNCC, tá aqui ó, na descrição desse vídeo, o link para você participar, é só se inscrever. Se você for, eu te espero do outro lado. Um grande beijo e até a próxima!